Vamos retomar a nossa aula de hoje, ainda referente ao primeiro bloco, mas a segunda aula. Reforçando essa matéria de saúde coletiva, nesta segunda aula nós vamos trabalhar a história natural da doença. As considerações iniciais com relação à história natural da doença. A história natural da doença é o curso da doença desde o início até a sua resolução, na ausência de intervenção. É o curso natural da doença até que ela se resolva. Em outras palavras, é o modo próprio de evoluir em que toda doença ou processo, quando se deixa seguir seu próprio curso. O início, com a exposição de um hospedeiro susceptível a um agente causal, ou seja, tem um hospedeiro e tem um agente que vai causar aquela doença. E o término com a recuperação, deficiência ou óbito. A história natural da doença, normalmente ela é dividida entre dois períodos, que é chamado de período epidemiológico ou pré-patogênese, ou período patológico ou patogênese. O período epidemiológico, o interesse dirigido para as relações susceptíveis ao ambiente. Então, é chamado de período pré-patogênese também, está relacionado ao ambiente. Já o período patológico, ele está relacionado às modificações que passam dentro do organismo vivo, que é chamada de patogênese. O período de pré-patogênese, dentro do primeiro período, é a própria evolução das inter-relações dinâmicas que envolve, de um lado, os condicionantes sociais e ambientais, e de outro lado, os fatores próprios do susceptível, próprios da própria pessoa, até que se chegue a uma configuração favorável da instalação da doença. Então, nesse período, é a questão dos condicionantes ambientais com os fatores próprios da pessoa, da pessoa que está susceptível àquela doença, do hospedeiro, no caso. Os fatores sociais que influenciam, então, nesse período pré-patogênese são 4 fatores: fatores socioeconômicos, fatores sociopolíticos, fatores socioculturais e fatores psicossociais. Então, os fatores socioeconômicos estão relacionados a grupos sociais economicamente privilegiados, onde esses grupos economicamente mais susceptíveis, eles estão sujeitos a fatores ambientais, estimula a ocorrência de certas doenças com aumento de incidência nas pessoas economicamente mais desprivilegiadas. Com relação aos fatores sociopolíticos, tem influência de decisão política, de participação consentida e valorização da cidadania, participação comunitária efetivamente exercida, transparência das ações e acesso à informação. Esses fatores influenciam no processo de saúde e doença e está relacionado aos fatores sociopolíticos. Os fatores socioculturais, então os preconceitos e hábitos culturais, crendices, comportamentos e valores, valendo como fatores pré-patogênicos contribuintes para a difusão e manutenção das doenças. Algumas crenças, alguns tipos de comportamentos e valores podem sim influenciar nesse período pré-patogênese, que é onde tem a interação com diversos fatores ambientais, além da susceptibilidade do hospedeiro. Os fatores psicossociais tem as questões da marginalidade, falta de apoio no contexto social, as condições de trabalho, as condições de moradia, transtornos econômicos, falta de cuidado materno na infância,
carência afetiva de ordem geral, entre outros. Fatores ambientais que influenciam no período pré-patogênese. Tem os agressores ambientais, tem a questão das indústrias, a industrialização crescente, né? E substâncias carcinogênicas também. Os fatores genéticos e multifatoriais que influenciam o período da pré-patogênese provavelmente determinam a maior ou menor susceptibilidade da pessoa quanto à aquisição da doença. Agora é o período patogênese, que é com relação à implantação e evolução no homem, né, dentro do organismo. Já na pré-patogênese, como a gente viu, é relacionado ao ambiente. Então, este período da patogênese se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser afetado, sobre o hospedeiro. Segue-se as perturbações bioquímicas em nível celular, molecular, continua com as perturbações na forma e na função, evoluindo para defeitos permanentes, cronicidade, morte ou cura deste indivíduo. Os níveis de evolução da doença no período de patogênese é interação, estímulo susceptível, alterações bioquímicas, fisiológicas, histológicas, sinais e sintomas e, por fim, defeitos permanentes, cronicidade ou cura. Com relação à prevenção de doenças, a gente colocando ao nível de prevenção, ele é dividido em primário, secundário e terciário. Que é o que? É prevenir ou prever antes que algo aconteça, ou mesmo cuidar para que isso não aconteça. Então, existem 3 níveis dentro do nível de prevenção, que é primária, secundária e terciária. A prevenção primária está relacionada com a intercepção dos fatores pré-patogênicos, aqueles fatores mais relacionados ao ambiente, onde a gente oferece proteção da saúde, com medidas de ordem geral, relacionadas à moradia adequada, escolas, alimentação adequada e proteção específica, como imunização, saúde ocupacional, higiene pessoal e do lar, aconselhamento genético, controle de vetores. A prevenção secundária está realizada no indivíduo sobre a ação do agente patogênico ao nível do estado de doença. Então, está relacionada ao que essa prevenção secundária? Diagnóstico precoce, tratamento precoce e limitação, né, da invalidez, para se evitar complicações e sequelas. A prevenção terciária, que é a prevenção de incapacidades e reabilitação, e a prevenção quaternária, que nem todas as literaturas trazem, de evitar danos e interrupções desnecessárias. Aqui tem uma figura onde tem uma tríadezinha, interação do agente, do hospedeiro e o ambiente, onde aqui traz, né, a divisão do período pré-patogênico, onde pode trazer a promoção à saúde e a proteção específica, que vai tentar intervir na questão do ambiente, e o período patogênico, que traz o diagnóstico precoce, tratamento imediato, limitação dos danos e reabilitação, que é para se trabalhar esses 3 tópicos, onde essa questão da promoção à saúde, proteção específica, atenção é a prevenção primária, aqui a prevenção secundária e a reabilitação, a prevenção terciária, que são os 3 níveis de prevenção que nós trabalhamos no slide anterior. A referência usada foi do professor Rômulo Passos e eu agradeço, né, a atenção de vocês. Este slide é um slide pequeno,
mas que é muito importante, né, para a gente poder entender essa história natural da doença. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para maiores informações, pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês.